Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade do convite que me foi feito. E vocês podem estar olhando pelo tema, né? Eu trouxe uns slides que nós fizemos uma apresentação recentemente para um painel da América Latina, mas talvez você esteja perguntando o que é que Jonas, né, Moreno, veio fazer lá do Nordeste do Brasil, né, num evento sobre liberdade religiosa, falar de direito internacional de refugiados. Na realidade, eu trabalho na ANAJURE. A ANAJURE é uma associação de juristas no Brasil que trabalha com direito à liberdade religiosa. Eu ajudei a organizar um livro da ANAJURE no ano passado, que o tema é exatamente esse. Eu participo da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa no Recife, no Nordeste do Brasil, e também de alguns grupos de pesquisa e universidades no Recife, também trabalhando no tema de liberdade de expressão e liberdade religiosa. Mas foi muito importante os colegas falarem antes, porque eu não vou precisar discorrer sobre uma perspectiva de liberdade religiosa propriamente dita. Mas, quando nós falamos de refugiados, nós falamos e passamos a dar um exemplo daqueles que são perseguidos normalmente por uma falta de tolerância religiosa. Em países onde não existe uma liberdade religiosa, é verdade que o direito internacional dos refugiados não envolve apenas aqueles perseguidos por uma questão de religião, né? Mas também por uma questão política, por uma questão racial e, mais recentemente, por uma questão social também. Eu quero mostrar para vocês só alguns dados rapidamente. Esse mapa é um mapa já conhecido, né? Ele mostra o percentual de deslocamento no mundo, tendo em vista todo e qualquer tipo de perseguição. Por questão política, por questão social, por questão religiosa, por questão racial, né? E nós podemos observar que no mundo existe uma quantidade imensa de deslocamentos. Um pequeno exemplo, em 1993 nós já tínhamos esse montante. Dividir por Ásia, África, Europa. Em 2013, esse deslocamento chegou a 50 milhões de pessoas no mundo. Olha, quando nós falamos da preocupação com a perseguição religiosa e com a perseguição por qualquer outro aspecto que nós podemos retirar do Estatuto do Refugiado, nós podemos observar que nos países onde não existem uma tolerância, boa parte da perseguição, na realidade, é religiosa, ou pelo menos dizem que é. Em alguns tem um cunho político, um cunho econômico, e acaba resultando numa perseguição religiosa. E eu queria trazer, nessa manhã, um pouco desse sistema jurídico internacional para nós. Porque, na realidade, é muito importante, no Brasil, já que nós temos essa liberdade religiosa, né? Uma liberdade de expressão, apesar que eu concordo plenamente com o que o doutor Hugo falou, que nós temos hoje uma luta muito grande, onde em tudo se culpa a religião, a religiosidade, né? Parece que, assim, a religião é coisa do diabo, né? Enfim, parece que algumas pessoas dizem isso, quando na realidade nós sabemos o significado. O que motivou, então, essa criação desse sistema jurídico internacional? Primeiro, as duas grandes guerras mundiais e o aumento de todos os tipos de perseguição. Olha, é verdade que com as duas grandes guerras mundiais, milhões de pessoas foram afetadas. E com isso, surgiu nos países a necessidade de disciplinar qual seria o destino dessas pessoas, o que fazer com elas. Pessoas que perderam tudo, não podiam nem voltar para a sua terra de origem, muitas vezes, porque não mais nada existia. Então, qual a ação que o mundo deveria promover para que essas pessoas fossem acolhidas? Aí começou a preocupação, claro, no mundo, com essas pessoas que haviam sido deslocadas, né, sem ter culpa alguma, por questões políticas, por questões de guerras, né? E essa proporção foi muito grande a tal ponto que trouxe uma nova perspectiva para os direitos humanos. Porque os direitos humanos, na realidade, eles eram defendidos por alguns países. Mas quando, inclusive, aqueles países que não tinham
não defendiam esse Instituto dos Direitos Humanos, não tinham uma perspectiva mais específica sobre ele, eles foram atingidos também. Logo, a dimensão dos direitos humanos ultrapassou as fronteiras, né? Alcançando até aqueles países em que não se discutia esse tema. Logo, o sistema jurídico internacional ele trouxe essa nova conotação para os direitos humanos e começou a surgir a preocupação com o termo refúgio, inicialmente tratado numa perspectiva de asilo. E quando se trouxe uma definição desse termo, foi importante, porque ele foi considerado um instituto que era apolítico e humanitário. Por quê? Para que não houvesse nenhum desgaste diplomático, né? Era um instituto que era aplicado com base na dignidade da pessoa humana, né? Princípios fundamentais do direito. E esse sistema jurídico internacional, ele teve que ser criado a partir de tratados, evidentes tratados, e cada nação iria disciplinar, né, por normas internas, como funcionaria o direito dos refugiados, né? E com isso veio a primeira declaração, eu não vou nem falar muito aqui, que temos mestres em direitos humanos aqui. Na Declaração de Direitos Humanos, nós vimos, em 1948, a primeira definição, né, acerca da pessoa que é perseguida e que passa a ter um direito ao asilo. Enfim, mas só que depois que nasceu essa perspectiva, em virtude da questão das grandes guerras, houve o interesse também de se trabalhar com relação à pessoa civilmente qualificada, né? Juridicamente qualificada em tempo de guerra. Aí surgiram mais alguns protocolos que disciplinaram essa situação. Algumas nações, a partir daí, criaram legislações que disciplinavam a permanência do estrangeiro, como tratar o estrangeiro no Brasil. Até que, em 1950, foi criado a ONU, o Alto Comissariado das Nações Unidas, que ele tinha alguns objetivos. Primeiro, proteger homens, mulheres e crianças, todos eles refugiados por qualquer tipo de perseguição. E nessa ocasião já estava nascendo, no grande contexto mundial, perseguição religiosa. E outra, buscar uma solução duradoura, não é só trazer, não é só enviar o alimento, mas uma solução duradoura que pudesse acolher e devolver a dignidade dessa pessoa, independente do país onde ela fosse. Aí, em 1951, o Alto Comissariado das Nações Unidas, reunido, né, ele estabeleceu a criação do Estatuto dos Refugiados. A partir de então, se trouxe um termo técnico para a questão do refugiado, que deve ser aplicado sem discriminação de raça, religião, sexo e país de origem, né? E também estabelece cláusulas que são essenciais. Por exemplo, a não devolução do refugiado. Alguém busca refúgio em um país, esse país não poderia devolver a pessoa para o país de origem, que normalmente ela iria ser sacrificada, seja qual for o tipo de perseguição, ou política, ou racial, ou religiosa, né? E estabelece também a necessidade de dar documentos, né? Emitir, no Brasil, quando o refugiado chega e recebe esse status de refugiado, pelo Conselho Nacional de Refugiados, ele recebe um passaporte brasileiro, recebe uma carteira do SUS para ter assistência médica e começa a ser tratado como cidadão brasileiro. Logo, não basta apenas receber, tem que dar dignidade, né? E o importante de observar esse detalhe é que apenas os eventos ocorridos antes de 1951 eram alcançados pelo Estatuto do Refugiado. E aí o que fazer com aqueles casos que surgiram depois? Isso aí é o termo de refugiado que está no Estatuto. Eu vou passar bem rapidinho, porque o nosso tempo é sucinto. Logo, o que fazer com os eventos após 1951? Aí surgiu o Protocolo de 67, que ampliou o alcance do termo refugiado para os eventos que acontecessem após a edição do Estatuto do Refugiado. E alcançou todas as pessoas em novos eventos que não fossem apenas as grandes guerras mundiais ou aqueles ocorridos até 1951. O interessante é que esse protocolo ele foi assinado por 141 países. Hoje nós temos 141 países que adotaram o Estatuto do Refugiado e o Protocolo de 67.
Agora, o interessante, o que eu queria trazer para nós, é que ficou para o Alto Comissariado das Nações Unidas promover em cada país, né, a disciplina dessa legislação de maneira interna, para que todos pudessem não apenas adotar os protocolos, né, mas também colocar em prática no seu país, no país que adotou o protocolo. Mas surgiu uma questão interessante, porque o protocolo, o estatuto, só cobria a perseguição por uma questão política, por uma questão de raça, uma questão religiosa. Mas surgiu, a partir de 1980, a necessidade, principalmente da América Latina, de você socorrer alguns países onde havia instabilidade social, guerra civil, uma situação insustentável. Aí a Declaração de Cartagena, assim, aumentou, né, o alcance do Instituto do Refugiado e do Estatuto do Refugiado. Poderia agora alcançar aqueles que no seu país tivesse uma situação insustentável social, pudesse pedir o refúgio em um país vizinho, ou um país que ele desejasse. Logo, você pode observar que antes o refugiado alcançava as pessoas perseguidas por raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas. Depois da Declaração de Cartagena, também as pessoas que em seu país estavam passando por instabilidade social. Mas olha, quero trazer rapidamente um exemplo brasileiro. O Brasil, ele tem alguns princípios básicos na Constituição Federal, que nós já observamos aqui com os colegas, principalmente, que é adotado também na linha da Declaração de Direitos Humanos, que é a questão da cidadania, dignidade da pessoa humana. E por esse motivo, o Brasil, inclusive, só um adendozinho, em 1946, com a Constituição de 46, antes da Declaração de Direitos Humanos, o Brasil já falou da questão da liberdade de consciência na sua Constituição, o que parecia ser algo já bem evoluído, né? O Brasil, apesar das suas dificuldades, juridicamente ele sempre ele anda um pouco à frente de algumas outras nações. Temos aqui alguns aspectos que norteiam a Constituição brasileira e que ajudaram o Brasil a adotar esse estatuto. E o Brasil, em 1996, ele criou o Plano Nacional de Direitos Humanos. Aí você vai pensar, olha, o Brasil adotou o estatuto em 1960, só em 96 ele fez um Plano Nacional de Direitos Humanos. Sim, olha, mas foi o primeiro para a proteção e promoção dos direitos humanos na América Latina e no mundo. Ele foi o terceiro no mundo a estabelecer um prazo objetivo de curto, médio e longo prazo para tratar a questão dos refugiados, dos perseguidos por uma questão religiosa, política, racial ou apenas por uma questão social. O nosso tempo é curto. Eu queria trazer aqui para nós a experiência brasileira para finalizar. Em 97, o Brasil estabeleceu o seu Estatuto da Liberdade, ou o Estatuto dos Refugiados, onde foi criado o Conselho Nacional de Refugiados, e a partir daí o Brasil oficialmente começou a tratar e cooperar no mundo, né, no acolhimento dessas pessoas. No Brasil é importante o aspecto de nós trabalharmos e lutarmos junto com a Frente de Liberdade Religiosa. Temos uma frente também no Brasil que trata dos refugiados e ajuda humanitária, porque o Brasil tem sido um exemplo nessa perspectiva. Logo, se nós temos um país onde a liberdade religiosa existe, é mais fácil dele partir uma ação para o acolhimento dessas pessoas que são perseguidas por todas por essas causas. Mas eu queria trazer para você, eu peguei um texto, eu fui chamado para fazer a apresentação de um livro recentemente no Brasil. Eu digo recente porque, na realidade, ele está sendo lançado agora, que fala sobre o refúgio, porque existe aquele temor das pessoas de acolher os refugiados, com medo da religião, com medo das diferenças raciais, questões políticas. E eu, falando agora como cristão que sou, eu peguei dois exemplos aqui, duas citações, um de um teólogo americano e outro de um teólogo britânico, que fala exatamente da nossa atitude como cristãos em um país onde há liberdade,
de pegar esta bandeira e tornar essa bandeira importante, definitiva e essencial para o país. E um dos temas, ele menciona, Mateus, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, porque muitos temem em exercer misericórdia para algumas pessoas que professam, talvez, uma religião onde existe uma prática radical, que nem sempre é a prática pregada pela religião. E um dos teólogos falou, olha, quando Jesus falou bem-aventurados misericordiosos, não indica que se está pensando principalmente naqueles que foram derrotados pela desgraça, como o viajante que ia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado. E aqui um bom samaritano demonstrou misericórdia. Ou se pensa nos famintos, nos doentes, nos rejeitados pela sociedade, dos quais ele mesmo costuma apiedar-se, ou ainda naqueles que nos fazem mal, de modo que a justiça clama por castigo, mas a misericórdia concede perdão. Nosso Deus é um Deus misericordioso e dá provas de misericórdia continuamente. Os cidadãos do seu reino também devem demonstrar misericórdia. E a segunda citação de um teólogo britânico: os misericordiosos são aqueles que estão conscientes de serem indignos recipientes da misericórdia de Deus e que não fosse por sua misericórdia, eles não seriam apenas pecadores, mas pecadores condenados. Consequentemente, esforços por refletir no seu convívio com outros algo da misericórdia que Deus mostrou para com eles. E quanto mais fazem isso, mais a misericórdia de Deus se estende a eles. Muito obrigado. Desculpe, assim, o decorrer da preleção aqui foi longa, mas eu tentei resumir. Isso aqui tem 50 slides, eu tentei passar alguns para vocês, né? Mas eu agradeço a atenção e desculpe me apegar a esse tema, que me empolga, né? Muitas religiões aqui nossas, eu fiquei muito feliz no primeiro dia, nasceram a partir da perseguição religiosa, né? Dependendo do país, a perseguição foi de um grupo diferente, né? Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.